Ok, mais uma vez, bom dia. Nós vamos dar início à nossa reunião de julgamento de março de 2021, da primeira turma da segunda Câmara, da primeira sessão de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, certo? Nosso CARF. A nossa reunião desse mês, vamos estar participando os conselheiros Efigênio de Freitas Júnior, Gisele Barbosa, Wilson Kazumi Nakayama, Jefferson Teodorovics, Fred José Gomes de Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque, e a votação será nessa ordem que eu utilizei para relacionar os conselheiros. Okay? O primeiro item, deixa eu colocar aqui, nossa pauta. Bom, conforme a determinação do CARF, determinação normativa, a gente dá prioridade aos processos que têm sustentação oral, que têm acompanhamento. Certo? Então, nós temos, na sessão de hoje, né, dia 16 de março de 2021, sessão da manhã, nós temos sustentação oral para os itens 6 e 7, da empresa Matrix. Então, eu vou pedir para a Janaína convidar o patrono da empresa Matrix, para entrar na sala, a gente dar início ao julgamento. Ok, presidente, irei convocá-lo. Itens 6 e 7 da pauta, doutor Eduardo, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. O patrono foi convocado, presidente. Obrigado, Janaína. Colegas, o processo já está lá na nossa pasta, na pasta T. Fred, você já tem acesso à pasta T, né? Então, tranquilo, ótimo. E eu peço também que todos já copiem para a pasta T, né, os seus processos de hoje, pelo menos, para a gente poder copiar. Vamos aguardar aí o patrão. Enquanto isso, eu vou copiar aqui. Opa, bom dia. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia. Bom dia. Eu sou Eduardo Souza Navarro Bezerra, é isso? Sou eu mesmo. Pronto, Eduardo, seja bem-vindo aqui à primeira turma da segunda Câmara, primeira sessão do CAF, para acompanhar aqui o julgamento dos itens, fazer a sustentação oral dos itens 6 e 7 da nossa pauta de hoje, dia 16 de março. Deixa eu só confirmar, por favor, o seu número da OAB é 50764, OAB Paraná, é isso mesmo? Exato, senhor presidente, exatamente. Ok. O processo vai ser relatado por mim, eu vou fazer o relatório inicialmente, depois eu passo a palavra para o senhor fazer a sustentação oral. Só um detalhe, só um esclarecimento para a turma, os dois processos, eles são correlacionados, certo? Sim, em síntese, houve lançamento tributário, lançamentos tributários tem como objeto a acusação fiscal, a omissão de receita, depósito bancário não identificado. Então, a gente sabe que esse tipo de omissão de receita, normalmente daí seja lançamento de RPJ, contribuição social, PIS e COFINS, e nesse caso, uma empresa industrial, e também IPI, certo? Então, dos tributos internos, né, RPJ, contribuição social, PIS e COFINS, foram formalizados no processo do item 6 da nossa pauta, e o lançamento de IPI foi formalizado em outro processo, que é o item 7. Certo? Então, o processo de lançamento de IPI também é decorrente, né, dos mesmos fatos que devem ser ao lançamento de IRPJ. Então, por isso que, apesar de ser um outro tema, que é IPI, não é, eu trouxe para ser julgado em conjunto os dois processos. E aí eu pergunto ao doutor Eduardo se o senhor vai fazer as sustentações orais individuais para os dois processos ou vai fazer uma sustentação para os dois processos?
Senhor presidente, eu sou patrono exclusivamente do sujeito responsável solidário, o senhor Clécio Navarro. Então, a minha sustentação será referente exclusivamente à imposição de responsabilidade pessoal a ele. Perfeito, mas ele está... Mas não há oposição alguma no julgamento em conjunto, especialmente porque as premissas de fato são exatamente as mesmas. Mas ele foi responsabilizado em ambos os processos. Então, se o senhor quiser fazer sustentação ou não em... Sim, será... Os fatos são exatamente... Pronto, a gente vai julgar o IRPJ, e quando for julgar o IPI, eu lhe pergunto, né, melhor fazer o julgamento do IPI, certo? Ok, então eu vou passar a leitura do relatório. Deixa eu ver aqui, não abri. Então, novamente, item 6, a nossa pauta recorrente é o senhor Clécio Aloysio Herrera Navarro, que é responsável tributário da empresa Matrix Química, Indústria, Comércio e Distribuição de Solventes Limitada, que é a empresa autuada, certo? Bom, Clécio Aloysio Herrera Navarro, responsável tributário de Matrix Química, Indústria, Comércio e Distribuição de Solventes Limitada, já qualificado nesses autos, conformado com a decisão proferida no acordo 14.29.184, pela DRJ Ribeirão Preto, interpôs recurso voluntário dirigido a esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão. O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ, contribuição social, PIS e COFINS, relativos aos anos 2005, 2006 e 2007, bem como juros de mora e multa de ofício agravada e qualificada, ou seja, no índice de 225%, totalizando o crédito tributário de R$ 3.671.224,05. Os lançamentos de contribuição social, PIS e COFINS são decorrentes dos mesmos fatos que devem ser o lançamento de IRPJ. A fiscalização presumiu a omissão de receitas a partir da constatação de depósito bancário de origem não comprovada, com fundamento no artigo 42 da Lei 9.430, dando origem aos presentes lançamentos tributários, e ao lançamento tributário decorrente para exigir IPI, formalizado no processo 10.950, 0054467, 2009-15, que é o processo que vai ser julgado em seguida. Ou melhor dizer, a gente vai praticamente julgar em conjunto, esse que é decorrente. A fiscalização imputou responsabilidade tributária pelo presente crédito tributário a Clécio Aloysio Herrera Navarro e a Marcelo Zulin, com fundamento nos artigos 124, 128, 129, 134 e 135 do CTN. Então, todos esses dispositivos estão na fundamentação legal da imputação de responsabilidade. A acusação fiscal está detalhada no termo de verificação da ação fiscal, folhas 399, o contribuinte apresentou a impugnação dos lançamentos tributários, a qual foi julgada por meio do acordo 14.27094, quando foi considerada improcedente. A ciência dessa decisão foi possibilitada ao contribuinte por meio do edital de folha 593, mas este não apresentou recurso voluntário. Então, o contribuinte, a empresa, impugnou, a impugnação foi julgada improcedente e a empresa não recorreu, certo, dessa decisão. Após o julgamento acima citado, o responsável tributário, Clécio Aloysio Herrera Navarro, ora recorrente, apresentou a impugnação de folha 533. Essa impugnação foi considerada tempestiva, em razão de não existir nos autos a indicação do dia em que o autor foi cientificado dos presentes lançamentos tributários. No julgamento que se seguiu, a autoridade julgadora ACOR considerou a impugnação improcedente, nos termos do acordo era recorrido. O recorrente tomou ciência dessa decisão em 28 de setembro de 2010. Então,
Após o julgamento do recurso da empresa, da impugnação da empresa, o responsável tributário apresentou uma impugnação também, que foi considerada tempestiva, e foi julgada em um outro momento, ou seja, um outro acordo. Então, o presente recurso voluntário é contra este segundo acordo, que é o julgamento da impugnação do responsável tributário. O recurso voluntário em julgamento foi apresentado em 21 de outubro de 2010, trazendo os argumentos assim sintetizados. 1. A fundamentação legal para a responsabilidade tributária imputada pela fiscalização é imprecisa e genérica, de forma que teria prejudicado a sua capacidade de defesa, devendo ser anulada. 2. Os fatos apontados pela fiscalização não dão ensejo à aplicação de qualquer um dos dispositivos legais que fundamentam a imputação de responsabilidade dela. E 3. A fiscalização fundamentou a qualificação da multa de ofício no fato de o contribuinte ter apresentado declarações com valores abaixo do valor real ou sem movimentação, o que não seria suficiente para a qualificação realizada. Os argumentos de defesa da recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue. E este é o relatório. Então, o doutor Eduardo, o senhor tem, a partir de agora, 15 minutos, certo, para fazer a sua sustentação oral. Vamos falar. Prezados senhores conselheiros, mais uma vez, um bom dia. Obrigado pela atenção dos senhores. Não pretendo consumir os 15 minutos que me foi concedido, até porque acredito que o relatório foi muito bem detalhado e a consequência dele provavelmente já é muito de praxe dos senhores. Meu objetivo aqui é tão somente reforçar os argumentos já contidos no recurso voluntário, sobremaneira em razão do contexto fático no qual a autuação foi lavrada. Tá? Como muito bem colocado no relatório, trata-se de autuação cujo lastro de fato reside na presunção de omissão de receitas, com base no artigo 42 da Lei 9.430. Trocando em miúdos, intima-se o contribuinte para justificar a origem de movimentação financeira não comprovado, presume-se que aqueles lançamentos não comprovados referem a receitas omitidas, e a partir disso exige-se os tributos decorrentes, como o IFPJ, CSL, PIS, COFINS e o IPI, que está no outro processo. Essa metodologia de autuação, já sabidamente, convalidamente referendada, tanto pelos tribunais administrativos como judiciais, ou seja, a presunção legal ela é válida, porém, há um entendimento já igualmente consolidado, no sentido de que o que se presume é o fato, e não a intenção do agente. A legislação permite que presuma-se um fato administrativo de omitir tributo. Porém, ela não permite que a conduta do agente seja igualmente presumida. Ela não permite inferir se o sócio, o administrador, ou quem estivesse à frente da empresa, agiu com a má-fé necessária, tanto para qualificar a multa, quanto para aplicar a responsabilidade solidária. Então, nosso principal argumento, ele está com base no entendimento já simulado no Conselho, a súmula CARF número 25, que ela estipula que a presunção legal de omissão de receita ou de rendimento, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses do artigo 71, 72, 73 da Lei 4.502. Então, o próprio entendimento simulado, ele estipula a premissa de que a autuação por presunção não permite presumir a conduta e, portanto, não permite a qualificação da multa de ofício. O nosso primeiro entendimento é de que o nosso entendimento já, e também o entendimento da Casa, é no sentido de que a responsabilidade do administrador, que é a única das hipóteses, entendo eu, aplicáveis de todas aquelas elencadas pela acusação, ela demanda, ou seja, ela exige que haja um elemento probatório da intenção dolosa do agente. E, nesse caso, simplesmente não há. A autoridade fiscal, ela ignorou essa necessidade. Não se sabe, analisando o processo, se houve ou se não houve intenção dolosa. Os autos estão baseados exclusivamente na movimentação
financeira da empresa. Então, esse seria o primeiro argumento, e aquilo que eu acredito que seria o mais robusto em termos de defesa para excluir a responsabilidade do meu cliente. Além desses argumentos, existe um fato que entendo preponderante, referente à incerteza na acusação. Sabemos que qualquer acusação ela tem que ser esculpida com base em fatos líquidos certos, ou seja, há necessidade de selecionar o fato e imputar o direito a esse fato para se exigir a consequência, e o auto de infração, ele simplesmente ventilou todas as hipóteses de responsabilidade de terceiro do Código Tributário Nacional e falou, é uma dessas aí. Isso foi textualmente colocado no auto de infração, tem um trecho que eu vou citar, se me permitirem, que ele fala exatamente assim: pelos fatos acima narrados, fica caracterizada a participação das pessoas físicas abaixo identificadas na administração da empresa fiscalizada, bem como a responsabilidade tributária, nos termos dos artigos 124, 128, 129, 134 e 135 do CTN. Ou seja, citou o CTN e falou, um desses dispositivos foi infringido, portanto, eu estou colocando o contribuinte como responsável solidário. Há, ao nosso ver, um vício material de acusação. Uma norma de acusação, ela não pode estar lastreada em diversas hipóteses distintas, ela tem que estar lastreada em uma hipótese só. Então, ao nosso ver, isso constitui um vício de formação do auto de infração, pois ele foi indevido ou inadequadamente fundamentado. E, por fim, o último fator de relevo é que, acaso nenhum desses dois argumentos ecoem com o resultado da procedência, há que se investigar, há que se ressaltar que o sócio, Clécio, ele se retirou formalmente e materialmente da sociedade em agosto de 2006. Então, há a operação societária registrada na Junta Comercial do Paraná, retirando ele do contrato social e da sociedade. Ele foi embora da sociedade, não trabalhou mais nela, não há elemento nos autos em sentido contrário. Então, ele saiu da sociedade em agosto de 2006. A autuação refere ao período de 2005, 2006 e 2007. Então, se nenhum dos argumentos anteriores forem procedentes, estamos requerendo que, após a sua saída da sociedade, a responsabilidade imposta a ele seja cessada. Seria basicamente isso. Agradeço pela atenção dos senhores e com vocês para o julgamento. Ok, obrigado, doutor. Vamos passar o voto. Bom, o recurso é tempestivo e dele toma conhecimento. O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir apresentados e apreciados. Então, são 3 os argumentos do recorrente. Primeiro, responsabilidade tributária, fundamentação, incerteza, nulidade. O recorrente afirma que a fundamentação legal para a imputação de responsabilidade por ele sofrida é imprecisa e genérica, de forma que teria prejudicado a sua capacidade de defesa, pelo que propugna pela anulação desse ato, conforme o seguinte ser. E aí eu trago a parte mais relevante do recurso voluntário, que ele traz esse argumento. Em síntese, né, a reclamação está sobre o fato de que a fiscalização utilizou 5 dispositivos legais para fundamentar a imputação de responsabilidade, né, como já foi relatado. Bom, verifico que os fatos que motivaram a imputação de responsabilidade tributária ao recorrente estão bem apontados na acusação fiscal, qual seja o fato de recorrente ser administrador da empresa infratora, o fato de ser responsável pela empresa junto aos bancos onde estavam as contas cuja movimentação financeira deixou de ser escriturada, mesmo após ter deixado de ser sócio, e o fato de ter assinado vários cheques e outros documentos relativos a essa movimentação financeira, conforme o seguinte assim. Então, aqui eu transcrevo
trecho da acusação fiscal, né, relativa ao recorrente. Em síntese, o que a fiscalização diz é o seguinte, olha, ele era administrador também, estava no quadro societário de 2006, mas ele continuou respondendo pela empresa junto aos bancos até 2007, então aqui em 2007 ele assina cheque e outros documentos bordeludos para em nome da empresa. Né? Esse é em síntese. Bom, o recorrente não faz qualquer questionamento sobre tais fatos na presente quadra, mas é que a anulação da imputação de responsabilidade em razão de a autoridade fiscal ter enquadrado tais fatos em tipos de responsabilidade distintos, quais sejam aqueles apontados nos artigos 124, 128, 129, 134 e 135 do CPM. Assim, a reclamação diz respeito à incorreta capitulação dos fatos. Entendo que a capitulação utilizada pela fiscalização, ainda que esteja mais ampla do que esperado pelo recorrente, não dá ensejo ao cessamento de defesa, pois o contribuinte deve se defender dos fatos que fundamentam a acusação. A acusação utilizada não impede a defesa dos fatos, ou seja, não prejudica o direito de defesa. Embora um erro na capitulação possa levar à exoneração da imputação de responsabilidade, quando a hipótese legal do dispositivo utilizado não estiver contemplado no quadro probatório, não há que se falar em nulidade. Por outro lado, em tese, uma mesma pessoa pode ser objeto de mais de uma responsabilidade tributária. Por exemplo, quando o ato do sócio administrador de empresa liquidada, é o 184, que seja contrário à legislação tributária, 135, levar a uma redução da tributação sobre fato gerador, no qual o administrador tem interesse pessoal comum, 124. Certo? Então, é possível, sim, que a mesma pessoa seja responsabilizada por dispositivos diferentes de responsabilização. Assim, na presente situação, é necessário verificar se o quadro probatório contido nos autos dá ensejo à aplicação de cada um dos dispositivos legais apontados, pois a não incidência de alguns desses dispositivos não impede por si só a incidência dos demais. Com isso, entendo que a reclamação do recorrente de nulidade deve ser afastada. Item 2, e a responsabilidade tributária, mérito. O recorrente iniciou o seu recurso propugnando pela nulidade da imputação de responsabilidade tributária que sofreu, que foi apreciado no item 1 do presente voto. Em seguida, o recorrente combate o mérito dessa imputação, abordando cada um dos fundamentos legais apontados pela fiscalização. Conforme já foi dito acima, a imputação de responsabilidade tributária dela foi motivada pelo fato de o recorrente ser administrador da empresa infratora, pelo fato de ser responsável pela empresa junto aos bancos, onde estavam as contas cuja movimentação financeira deixou de ser escriturada, mesmo após ser deixado de ser sócio, e pelo fato de ter assinado vários cheques e outros documentos relativos a essa movimentação financeira. O recorrente afirma que tais fatos não dão ensejo à aplicação de qualquer um dos dispositivos legais apontados pela fiscalização, conforme apresentado e apreciado nos subitens que se seguem. Subitem 2.1 e vai abordar o artigo 124 do CTN. O recorrente defende que o artigo 124 do CTN não pode fundamentar a imputação de responsabilidade em tela, por entender que esse dispositivo não trata de responsabilidade tributária, mas sim de solidariedade originária, o que não ocorreria na espécie, conforme o seguinte. E aí eu transcrevo. Bom, essa tese eu acho que a gente já tratou aqui na turma, não sei se acho que não sei se o Fred, o Wilson, com certeza não estava, mas não sei se o Jefferson já estava. É uma tese em que diz o seguinte, olha, o artigo 124 do CTN, ele não cria a hipótese de responsabilidade tributária, certo?
Ele fala da natureza de uma responsabilidade tributária que já existe pelos próprios fatos. Né? E é mais ou menos essa, em síntese, a tese. Eu sou contrário a essa tese, e aí eu trago um texto, né, dizendo por que eu sou contrário. Como temos colegas novos na turma, eu vou ler, tá certo? Para que eles tenham conhecimento. Bom, a tese defendida pelo contribuinte é conhecida, e embora pareça razoável em uma primeira passagem, apresenta inconsistências que a tornam insustentável, quando analisada com mais atenção, conforme demonstrada a demonstração seguinte. A primeira inconsistência da tese está no fato de ela transformar a regra legal em uma tautologia, atribuindo responsabilidade a quem já tem. Isso porque, considerando que o imputado já está no polo passivo da relação tributária, somente por isso ele já é responsável, lato sensu, pela obrigação tributária na modalidade do contribuinte. Assim, o dispositivo legal que lhe atribui responsabilidade seria não. A segunda inconsistência está na tentativa de solucionar a primeira, acima contada, ou seja, para dar uma finalidade à regra que atribuiria a responsabilidade para quem já a tem. Nesse mistério, a tese afirma que a regra veio apenas para graduar a responsabilidade desse que tem interesse comum. Todavia, não existe graduação de responsabilidade para aqueles que ocupam a mesma posição na relação tributária. Todos possuem a mesma obrigação, uma vez que a exigência tributária é única e objetiva, dependendo apenas do fato gerador, não dependendo das pessoas que o praticaram. Assim, a tese traz uma nova tautologia, na medida em que teria a finalidade de apontar o grau de responsabilidade, quando só existe um grau a ser apontado. Por exemplo, os coproprietários de um bem imóvel são igualmente contribuintes e respondem solidariamente perante o crédito tributário de IPTU. Não havendo necessidade de uma norma legal complementar para estabelecer algo que materialmente já é assim. Em outras palavras, a tese do recorrente transforma a lei em letra morta, sendo fruto de uma interpretação que tem a finalidade de tornar impossível a aplicação da norma manejada. A única interpretação possível que dá efetividade à regra contida no artigo 124 do CTN é a de que esse dispositivo cria uma hipótese de responsabilidade dirigida para aqueles que, em princípio, não estão formalmente no polo passivo da relação tributária, ou não serem contribuintes, mas possuem elementos materiais suficientes para responder igualmente pelo crédito tributário constituído, o chamado interesse comum. Este é o caso clássico dos participantes de um consórcio de empresas com finalidade específica, em que apenas a empresa que pratica o ato gerador da obrigação tributária figura como contribuinte, mas todas as empresas do consórcio respondem pelo crédito tributário. Ademais, verifico que a tese do recorrente não é adotada na jurisprudência deste tribunal administrativo, inclusive deste colegiado, que vem reconhecendo a imputação de responsabilidade por meio deste artigo, por exemplo, Acórdão 12.003.018, de julho de 2019, por meio do qual o colegiado, por unanimidade, corroborou a responsabilidade imputada, adotando o seguinte evento, que aí eu não vou ler. Bom, com isso, entendo que o artigo 124.1 do CTN cria uma hipótese de responsabilidade tributária dirigida para aqueles que, apesar de não serem contribuintes, possuem interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária. O interesse comum exigido para disparar a norma é um interesse jurídico, ou seja, um interesse que atrai contribuinte e responsável tributário para o mesmo polo de uma relação jurídica. Por exemplo, quando há uma confusão patrimonial entre essas duas pessoas. Verifico que na espécie a fiscalização não demonstrou algum interesse comum
entre o recorrente e a empresa autuada. Embora o recorrente pudesse movimentar os recursos financeiros da empresa, não há evidência de que ele fazia isso também em nome próprio, ou de que o recurso financeiro movimentado em nome da empresa também era dele. Assim, entendo que não é possível atribuir responsabilidade tributária ao recorrente com fundamento no artigo 124.1 do CTN. Ou seja, em tese, é possível atribuir responsabilidade tributária com fundamento no 124.1 do CTN. Mas, na espécie, não há como atribuir essa responsabilidade por questões fáticas. Ok? O próximo item é o 2.2 do voto, que trata do artigo 128 do CTN. Também apontado na imputação de responsabilidade. O recorrente defende que o artigo 128 do CTN não pode fundamentar a imputação de responsabilidade em tela, por entender que esse dispositivo não trata de responsabilidade por substituição tributária, que não seria o presente caso. Desculpa. Pois o sócio da empresa não participa da relação tributária, conforme o seguinte preceito. Bom, e aí eu transcrevo uma parte do... Entendo que esse dispositivo legal autoriza o legislador ordinário a criar hipóteses de responsabilidade tributária, desde que o responsabilizado esteja vinculado ao fato gerador da respectiva obrigação tributária. Portanto, não há aqui uma hipótese de responsabilidade tributária que possa ser confrontada com os fatos para, assim, ser criada uma responsabilidade tributária em concreto. Dessa forma, eu entendo que a responsabilidade tributária imputada ao recorrente não tem suporte nesse dispositivo legal, o qual figura na motivação do ato em tela apenas de forma suplementar. Então, assim, o artigo 124, o CTN cria algumas hipóteses de responsabilidade tributária e autoriza o legislador ordinário a criar outras. E o artigo 128 do CTN é onde está essa autorização, certo? Mas o 128 não cria a hipótese. Então, se ele não cria a hipótese, esse dispositivo não pode ser confrontado com os fatos, né, com essa finalidade. Então, ele está aqui, digamos assim, não tem nenhuma função, foi apontado na aplicação fiscal, mas não tem nenhuma função, né, no próprio ato de imputação de responsabilidade. O próximo dispositivo utilizado é o 134.7 do CTN. O recorrente defende que o 134.7 do CTN não pode fundamentar a imputação de responsabilidade em tela, por entender que esse dispositivo não se aplica ao presente caso, uma vez que a empresa autuada não sofreu liquidação, conforme o seguinte. Eu entendo que essa seja a razão recorrente. Não há registro nos autos de que a empresa autuada foi encerrada, de forma que não há que se falar em estender a sua responsabilidade tributária para os seus sócios com fundamento no presente dispositivo legal. Então, não tem muito o que falar. O 7 fala de empresa que foi liquidada, e não é o caso. Então, não se aplica esse dispositivo legal. Próximo item, responsabilidade tributária, com base no artigo 135 do CTN. O recorrente defende que o artigo 135 do CTN também não pode fundamentar a imputação de responsabilidade em tela, por entender que esse dispositivo não se aplica ao presente caso, considerando que o simples inadimplemento da obrigação tributária não dá ensejo à imputação de responsabilidade ao sócio, para a qual seria necessário demonstrar o dolo deste, conforme o seguinte, eu não vou ler. A responsabilidade tributária, oriunda do artigo 135 do CTN, somente pode ser imputada à pessoa que tinha poder para praticar ato em nome da empresa. E, ao praticar tal ato, agiu com excesso de poderes ou infração da lei. A fiscalização aponta como fundamento da imputação de responsabilidade em tela o
O fato de o recorrente ser administrador da empresa infratora, o fato de ele ser responsável pela empresa junto aos bancos, onde estavam as contas, cuja movimentação financeira deixou de ser escriturada, mesmo após ter deixado de ser sócio. Eu me perdi. E o fato de ele ter assinado vários cheques e outros documentos relativos a essa movimentação financeira. Nenhum desses fatos foi negado pelo recorrente. Ainda assim, este propugna pelo afastamento da responsabilidade imputada, por entender que esta somente pode ser imputada mediante a prova do dolo do responsabilizado. Entendo que a imputação de responsabilidade, com fundamento no artigo 185 do CDN, não exige a demonstração do dolo do autor do ato, uma vez que a lei assim não o exige. A responsabilidade em tela deve ser feita quando ficar demonstrada a realização de determinado ato, sabidamente legal ou excessivo, que o imputado praticou ou tolerou no exercício de seu poder perante a empresa. Na espécie, o ato ilegal é a omissão de receitas, configurada pela existência de movimentação financeira, cuja origem não foi comprovada pela empresa. Ainda que a omissão seja presumida, não há dúvida sobre a sua existência, uma vez que foram atendidos os requisitos legais para o seu estabelecimento. Entendo que o recorrente tinha conhecimento dessa omissão, pois ele próprio transmitiu a DIPJ do ano 2005, conforme folhas 13 dos autos, cuja receita bruta declarada foi de R$ 268.828,25, enquanto os depósitos bancários não comprovados indicam uma receita de R$ 4.683.738,12. Salienta-se que o recorrente também representava a empresa perante as instituições financeiras e efetivamente praticava atos perante essas instituições em nome da empresa, emitindo cheques e assinando borderos. Salienta-se que não se trata de mero inadimplemento. Trata-se, sim, de significativa omissão de receitas, que é infração à legislação tributária e à legislação societária, nos termos do artigo 158 da Lei 6.404. Tais fatos dão ensejo à responsabilização tributária do recorrente, nos termos da fundamentação apresentada pela fiscalização. Então, aqui, pelo artigo 135, eu entendo que há, sim, razão para a imputação de responsabilidade. Item 2.5. Responsabilidade tributária retirada do sócio. Independentemente do dispositivo legal a ser operado, o recorrente também propugna pela exoneração da sua responsabilidade tributária em razão de ter se retirado do quadro societário da empresa ainda no ano de 2006, conforme o seguinte excerto. Eu não vou ler. Embora o recorrente tenha saído do quadro societário da empresa no mês de agosto de 2006, não é verdade que ele, entre aspas, não manteve qualquer relacionamento com o autuado. Fecha aspas. A partir daquele momento. Conforme demonstrado na acusação fiscal, o recorrente continuou a atuar em nome da empresa junto ao Sicob em 2007, tendo assinado borderos de cobrança, contratos de abertura de crédito bancário, autorizações para débito em conta, transferências bancárias e cheques, conforme os documentos de folhas 1499 seguintes. São muitos documentos com a assinatura do recorrente. Em nome da empresa, avalizando a empresa. Entendo que tais atos praticados pelo recorrente em nome da empresa autuada demonstram que ele manteve vínculo de caráter administrativo com esta, o que autoriza a extensão no tempo
de sua responsabilidade para além da sua saída do quadro societário da empresa, até 2007, último ano alcançado pela auditoria fiscal. Então, assim, encerro a questão da imputação de responsabilidade. Passa, então, ao terceiro argumento do contribuinte, que diz respeito à qualificação da multa de ofício. E aqui eu quero observar que a multa de ofício foi agravada, né, em razão de contribuinte não ter respondido às intimações fiscais, e foi qualificada em razão, né, de um alegado dolo. O recorrente só combate a qualificação da multa de ofício. É isso que eu queria observar. Ele não combate o agravamento. Então, item 3, qualificação da multa de ofício. O recorrente afirma que a fiscalização fundamentou a qualificação da multa de ofício por fato de o contribuinte ter apresentado declarações com valores abaixo do valor real ou sem movimentação. Todavia, tal fato não seria suficiente para a qualificação realizada, uma vez que isso não demonstra o intuito doloso exigido pela legislação. Salienta que o dolo não pode ser presumido, juntamente com a presunção de omissão de receitas, que possibilitou os lançamentos tributários, de forma seguinte assim. E aí eu transcrevo. A fiscalização motivou a qualificação da multa de ofício no seguinte termo. Eu não vou ler porque eu já falei, né? A qualificação eu acho importante. Já que eu não sintetizei, eu vou ler. A fiscalização diz assim: a fiscalizada apresentou as declarações do imposto de renda da pessoa jurídica, RPJ, com base no lucro presumido nos anos calendários de 2005, 6 e 7, exercício 2006, 7 e 8, respectivamente, e as declarações de débito e crédito tributários, DCTRs, dos mesmos períodos de apuração, com alguns trimestres com valores declarados bem abaixo do valor real apurado, e as demais sem movimento, com o intuito de impedir ou retardar total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação principal por parte da autoridade fazendária, caracterizando na sonegação de tributos e contribuições, sujeito à qualificação da multa de ofício. Apresentou ainda os livros de registro de apuração do IPI, apurando o crédito sobre as entradas referente aos períodos de apuração de janeiro de 2005 a dezembro de 2007, e os débitos sobre as saídas apenas nos meses de janeiro a junho de 2005, que caracteriza mais ainda o intuito de impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação principal, caracterizando na sonegação de tributos e contribuições sujeitas à qualificação do mundo. Eu fiz a síntese depois. Em síntese, o contribuinte foi autuado por omissão de receitas presumida pela existência de depósitos bancários de origem não comprovada e teve a correspondente multa de ofício qualificada em razão de ter apresentado declarações com valores inferiores aos devidos. Tanto declarações DI-PJ, como declarações de CTF, como declarações de apuração do IPI. Essa turma tem adotado o entendimento de que a omissão de receitas deve ser qualificada quando o contribuinte faz um esforço adicional para ocultar esta omissão, seja praticando atos preparatórios para a omissão, como no caso da simulação, seja praticando atos contemporâneos à omissão, como no caso do subfaturamento, ou mesmo praticando atos posteriores à infração, como a ocultação de documentos ou registros. Na espécie, os atos apontados pela fiscalização para qualificar a multa de ofício não possuem essa característica. Na verdade, tais atos poderiam caracterizar a própria omissão, que é configurada quando o contribuinte não oferece as suas receitas à tributação, ou seja, quando declara receita menor.
Todavia, no presente caso, nem mesmo isso ocorre, uma vez que a omissão objeto dos lançamentos não foi evidenciada de forma direta, mas presumida pela existência de depósitos bancários de origem comprovada. Em outras palavras, os fatos apontados pela fiscalização sequer estão relacionados com a infração objeto da atuação. Em resumo, os fatos que deram ensejo à autuação são a existência de depósitos bancários que não tiveram sua origem comprovada. Os fatos que deram ensejo à qualificação da multa ofício não apresentou declaração ou apresentou declaração com valores inexatos, abaixo do... Então, são fatos distintos que não se relacionam. E por isso é que, nesse caso, eu entendo que deve ser afastado o dolo, né, e aí deve ser afastada a qualificação da multa de ofício. Em conclusão, diante das razões acima expostas, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para exonerar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para o patamar de 112,5%. É o voto. Eu abro a palavra aos colegas para os debates. Gisele, por favor. Bom, vamos lá, presidente. Eu vi suas razões. Claro que inicialmente, na hora que eu fui no termo de verificação e nos próprios autos de infração, me incomodou um pouco essa capitulação genérica da responsabilidade, né? Então, vai tudo. 124, 135, que colar, colou, né? Então, isso, a priori, me incomoda bastante. Mas, de fato, quando você vai linha a linha no TVF, eu acho que no seu voto você foi muito cirúrgico, presidente, ao colocar os exatos trechos que demonstram que entre 2005 e 2007, em que pese o Clécio tenha saído em 2006, realmente há movimentações financeiras e ele tinha procuração em todos os bancos para tal. Então, realmente o fisco diligenciou em cada um deles, é verificada a procuração e o poder de gestão e administração dele restou demonstrado pela administração tributária. Então, em que pese, de um lado, você tem essa capitulação genérica, que você, no seu voto, né, presidente, acabou suprindo, porque você foi um a um, tecnicamente, mostrando onde caberia ou não 124, onde caberia ou não 128, onde caberia, ou, no caso, cabível o 135 aqui. Então, eu concordo com o seu racional, principalmente porque a autoridade fiscal fez constar do termo de verificação esse nexo de causalidade entre a conduta do Clécio, sócio administrador real, assinaturas deles, então você tem a materialidade que demonstra a infração fiscal, omissão de receita. Eu sempre fiz uma distinção muito cuidadosa, eu acho que, não sei, o Jefferson acho que já me ouviu nesse sentido, mas os colegas, né, o Neilson e o Efigênio sabem, eu tenho muito cuidado com o Instituto da Responsabilidade e do Instituto das Penalidades, né, porque o Neilson muito bem colocou aqui, não existe o elemento doloso para imputação de responsabilidade, o que tem que existir é o nexo de causalidade, e o nexo de causalidade entre a conduta do administrador e a infração omissão de receitas está configurado. E como ele bem observou, o dolo adicional que supre, inclusive, as súmulas CARF, né, a 134, 114, que fala que exige, no caso de omissão de receitas, a necessária conduta dolosa por parte do contribuinte. O Neilson muito bem afastou essa questão do dolo, por quê? Porque a autoridade fiscal não trouxe esses elementos adicionais no termo de verificação e no curso da fiscalização, abre a afastar, inclusive, o teor das súmulas CARF nesse sentido, para fins de manutenção da multa qualificada, com o que eu concordo. Então, eu só quis fazer um adendo, porque me incomoda um pouco essa capitulação genérica, mas eu entendo que, em concreto, houve um trabalho dedicado a
possível enquadramento no 135, na linha do que o relator colocou. Meu único ponto aqui, que vocês já sabem, que é fatídico, que não iria escapar, é o agravamento da multa. Por quê? Em que pese que realmente a Matrix não tenha apresentado impugnação, é incontroversa a omissão de receita, você vê que no TVF está tudo muito adequado, inclusive as exclusões das transferências entre contas de mesma titularidade, ou seja, não evidencio nenhum vício, né, realmente material no auto de infração. A autoridade fiscal tirou aquilo que não é receita propriamente tributável, e ela deixa muito claro isso, ela mostra em destaque quais foram, e cumpriu-se, portanto, os requisitos do artigo 42 para omissão de receitas. Nós temos aqui o agravamento da multa por mau atendimento à intimação. Então, aqui a gente tem uma situação, né, que, lembrando agora o conselheiro Toselli, né, o mal atender não significa não atender. Então, esse é o primeiro ponto. Há várias situações e várias referências no TVF, né, até posso citar algumas folhas, em que realmente a autoridade fiscal, e na própria decisão da DRJ, né, o que motivou o agravamento não foi a ausência de atendimento, foi um atendimento, digamos assim, ineficiente, né, foram apresentados apenas livros e documentos relacionados e não a documentação completa. Quando você vai no TVF, a sua 415, tem aqui os termos de intimação datados de tal e tal, solicitando atendimento dos documentos. A fiscalizada apresentou fora do prazo esclarecimentos com relação às intimações, juntou cópia da relação de mercadorias, no caso do IPI, juntou diário, razão, mas tudo meio parcial. Ou seja, ela não fez um atendimento na linha que a autoridade fiscal esperava, e daí o agravamento. Nessas situações, mais força ainda tem o afastamento, o agravamento, porque não só não prejudicou a autuação propriamente dita, ela ocorreu como deveria, mas também houve uma tentativa de atendimento, ainda que não eficiente, ou eficaz, ou suficiente, na linha da autoridade fiscal. Por entender que penalidades são matéria de ordem pública, seja ela olhando sob a perspectiva da multa qualificada, sob a perspectiva da multa isolada, sob a perspectiva da multa agravada, eu sei que, teoricamente, a priori, o Neudson, o Figênio, tem algumas digressões acerca da penalidade com matéria de ordem pública, essas questões, mas nós já tivemos nessa mesma turma alguns julgamentos, 4 ou 5 favoráveis, seja por voto de qualidade, seja por maioria, sempre é uma discussão grande, mas aqui, sim, eu considero matéria de ordem pública. Quando a gente fala em penalidade, a gente está falando, né, do princípio da moralidade, segurança jurídica, da 9784, a gente não só está invocando ditames constitucionais, realmente o tributo não é sanção, e quando a gente olha sob a perspectiva da penalidade, quando a gente olha em tributo, é principal e é acessório. Então, eu sou bem reticente quanto a essas questões, ainda que não alegadas. Então, aqui, eu só abriria a divergência do relator para também afastar o agravamento da penalidade, tá, Nilson? É o único ponto, concordo aí com todo o seu racional, inclusive da confusão patrimonial, atrelada ao 124, então, acho que é responsabilidade, sim, tributária, uma modalidade, já defendi isso, a gente analisar o interesse comum, então acho que quanto aos outros temas, para mim está muito tranquilo, é sempre essa questão da multa, mas é como eu me posiciono e ainda não me convenci do contrário. É isso, é como voto, presidente. Eu já estou antecipando o voto, mas enfim, Ok, eu esperava por isso. Mas assim, eu tinha pedido, depois eu passo para a Virginia, tinha pedido a palavra, assim, eu só ia fazer um pequeno reparo, né, ao que se disse, até por questão de justiça, esse suprimento que você falou, né, que tem no voto em relação a todos os itens, né, que fundamentam a responsabilidade tributária lá na acusação fiscal, se não é mérito meu, é mérito do recorrente, porque ele combate um por um, certo? Eu vou analisando um por um, né, seguindo aí
digamos assim, a condução do recurso, certo? E isso, para mim, é mais uma prova que não houve cessamento de defesa. Né? Ele se defendeu muito bem, o maximamente possível. Né? Então, não houve cessamento de defesa, por isso que, para mim, não há nulidade. Só queria fazer esse pequeno reparo em relação de quem foi o expulso. Também me incomoda muito esse agir da fiscalização, coloca todos lá os dispositivos, como se sentir vira, né? Isso traz um esforço adicional, desnecessário, né, para quem vai apreciar. Mas a gente não pode abandonar o processo pelo autor, pela parte, fazer a gente trabalhar mais do que a gente gostaria. Isso, a lei diz quais são os casos de anulação, né? Cessamento de defesa, autoridade competente, tem a lei aí para dizer o que a gente deve fazer. Então, mesmo incomodado, certo? Eu não posso reconhecer nulidade nesse caso. Em relação à questão do conhecimento, eu vou colocar a questão do conhecimento. Eu pensei muito, a gente teve esse debate mês passado, né, em relação a uma situação bem parecida, né, que é o responsável tributário questionando o mérito do lançamento tributário. Lá é uma situação até mais assim, grave, porque a gente afastou o vínculo de responsabilidade tributária. Ou seja, quem estava reclamando já não tinha mais nenhuma relação com o processo. Aqui, algo assim que deve ser levado em consideração, é que pelo voto inicial, o vínculo foi mantido. Então, digamos assim, ele continua interessado, né, o contribuinte continua interessado, né, na questão que foi levantada aqui que eu fiz. Então, tem esse diferencial, né, digamos, esse atual processo, para mim, é até mais sensível do que o do mês passado, porque o responsável tributário está aqui presente, e pelo voto inicial, foi reconhecida a sua responsabilidade. Mas eu mantive a mesma posição, certo? No sentido de que a gente não pode analisar o mérito, certo, de algo que não foi questionado pelas partes, que não faz parte do processo. A gente não tem competência para julgar algo que não foi trazido, né, pelas partes aqui. Claro que temos exceções, certo? E aí a questão é que se coloca, não, mas quando é uma questão de direito, né, pode ser trazido de ofício. O problema é que nós estamos no processo tributário. O processo tributário vinculado à lei sempre, né, diferentemente do processo civil, em que o juiz vai falar sobre o interesse das partes, sobre a manifestação de vontade das partes, ou seja, sobre relações privadas, certo? E aí, como o juiz vai falar sobre uma relação privada, ele não pode ir além, né, do que as partes trouxeram, a não ser que haja uma questão de ordem pública, ou seja, haja uma questão de manutenção da própria ordem jurídica. Aí é que vem a questão da ordem pública, né? E aí o juiz civil pode trazer uma manifestação própria dele, não é das partes, é própria dele, em benefício da manutenção da ordem jurídica. Perfeito, né? Muito bem. Mas eu entendo que isso não se aplica ao nosso caso, porque tudo aqui é de ordem pública. O processo tributário não trata de uma relação privada. O processo tributário trata de uma relação pública. A própria relação pública, exigência do direito tributário. Certo? E nesse caso, a gente não pode fazer essa distinção aqui de ordem pública, porque tudo é de ordem pública, a gente não tem nada de ordem privada no processo tributário. Certo? Simplesmente não tem, tudo é público. Então, se a gente puder arguir tudo que é público, a gente vai poder arguir qualquer coisa no processo.
Tributo é pouco. Certo? Aí você faz a distinção entre a exigência do tributo e uma sanção. Certo? Mas a lei não faz a distinção. A sanção faz parte do crédito tributário. Na mesma ordem. É a obrigação tributária principal. Certo? A lei, o CTI não faz a distinção de natureza entre tributo e sanção. Certo? Então não cabe a gente fazer essa distinção. E não cabe a gente, não cabe, na minha opinião, dentro do ordenamento jurídico, dentro, inclusive, da ciência do direito, tá? Fazer essa distinção aqui, né, entre sanção e exigência do tributo. E aí, para mim, a única exceção é quando há uma determinação legal para que seja conhecido de ofício. E aí, sim, a gente é obrigado, por determinação legal, a levantar questões que as partes não trouxeram. No caso da nulidade, tem uma lei que diz que a administração tributária, e aqui somos a administração tributária, é obrigada a reconhecer a nulidade, a rever os seus atos, quando há questão de nulidade. Então, quando há nulidade, obviamente, a gente é obrigado a apontar, né? Obviamente, e legalmente, a gente é obrigado a apontar. Da mesma maneira, quando é questões de decadência e prescrição, que a lei também assim determina, né? O CPC determina. E a gente pode trazer o CPC, né, subsidiariamente, dizer, olha, se é decadência e prescrição, a gente deve acudir de ofício, mesmo que as partes não tenham trazido. Então, para mim, essas são as únicas exceções. A questão da imparcialidade, certo, da autoridade julgadora. Certo? Se a gente for além dessas exceções, a gente está tomando parte, na minha opinião, com todo respeito, né, as opiniões contrárias, mas na minha opinião, a gente está tomando parte. Tanto é que os argumentos que você trouxe para afastar a majoração da multa são argumentos de fato, né? Não, ele apresentou, sim, algumas intimações. Certo? Então, não são questões exclusivamente de direito, são questões de fato. É mérito, né? É defesa. Certo? Essa é a minha visão. Né? Então, é por isso que eu acho que a gente não pode, certo, trazer, né, decidir de ofício questões que são questões de defesa das partes. Né, ou de acusação das partes, certo? Da mesma maneira, eu não posso chegar aqui e dizer assim, olha, o fiscal poderia ter aplicado esse dispositivo, então vamos aplicar aqui esse dispositivo para agravar, né? Aí eu estaria assumindo a posição de uma parte. Dizer, não, olha aqui, está aqui, a lei incide sobre esse fato. Está aqui um fato bem descrito, inquestionável, e está aqui a lei que tem como hipótese legal esse fato. Então, a lei incide. Então, por uma questão de ordem pública, deve ser agravado. E a gente não faz isso. Da mesma maneira, a gente não pode dizer que, nesse caso, que não deve ser aplicado esse dispositivo legal do agravamento, porque esse dispositivo legal não se aplica aos fatos. Tá? Então, o devido processo legal exige simetria entre as partes. E quem determina essa simetria é o juiz, numa característica que a gente chama de imparcialidade. Certo? Por isso, né, eu estou trazendo essas reflexões hoje, porque eu desenvolvi isso depois da discussão do mês passado, não trouxe isso no mês passado, alguma coisa que está lá eu até adicionei no voto do mês passado, mas estou trazendo para a turma para o debate, certo? Obrigado, desculpa a demora, Efigênio tem a palavra, depois a Gisele. Presidente, eu ia parabenizar pelo voto,
e aí eu parabenizo o senhor e a inicial, porque o senhor falou que a petição, o recurso voluntário, né, ele facilitou e ele veio detalhando o que facilita a incursão no voto, né. Só faço sinal com relação ao recurso voluntário, porque se ele tivesse abordado a questão da multa agravada, a discussão seria melhor, a gente poderia aprofundar nesse tema. Eu voltarei nisso daqui a pouco. Com relação à responsabilidade tributária, o senhor foi cirúrgico quando disse o seguinte: o contribuinte deve se defender dos fatos. E aqui nessa turma a gente é muito criterioso com relação à responsabilidade tributária. Falo isso sem... Há divergências aqui com relação à responsabilidade, elas são mínimas, né? Porque tu já entendeu que no termo de verificação fiscal, a autoridade ela deve descrever, deve deixar claro para que os fatos devem ficar de forma explicitada, de forma a permitir que o contribuinte se defenda, de forma que ele saiba por que ele foi atribuído àquela responsabilidade. E em que pese, ao final, um olhar apressado, como a Gisele citou, no primeiro olhar a gente pode sentir o seguinte: ora, há um pouco genérico, porque ele falou de acordo como relatado no TVF. Só que quando a gente analisa o TVF, ele foi específico. O responsável tributário aqui, ele praticou-se atos de gestão, né, atos de administrador, e houve um nexo de causalidade, inclusive que foi agravado após o desligamento da sociedade, ele continuou a praticar tais atos. Então, isso se enquadra perfeitamente no 353. Então, não vejo como afastar essa responsabilidade, né? E com relação à multa, concordo que a multa deve ser reduzida, sim, nós já julgamos isso aqui várias vezes, isso é uma mera omissão de receita, né, ele já está sendo penalizado com a multa de 75%. E a questão do agravamento, eu gostaria muito de discutir essa hipótese do agravamento, nesse caso aqui. Porém, eu não avanço por questão da preclusão. Não houve o contribuinte não suscitou essa matéria. E aí, nós estamos discutindo isso muito nas últimas sessões, praticamente na última sessão, e aí, eu até discuti isso com a Gisele, então eu estou convencido de que essa matéria é uma questão de ordem, certo? Então eu estou convencido. Se tivesse essa matéria vindo no recurso voluntário, a discussão seria muito melhor e poderia, inclusive, não ser resultado, poderia ter um outro desfecho, mas aqui eu paro na porta, porque entendo que não foi analisado. Então, são essas as minhas considerações. Ok. Gisele? Então, vamos lá. Gente, eu entendo, Figênio, ainda, né, em cima do muro quanto à penalidade ser ou não matéria de ordem pública. Neudson, eu discordo, primeiro com relação à sua premissa que tudo aqui é público. E se a gente for levar a matéria tributária para o judiciário, também vai ser tudo público. Então, nunca a gente vai poder olhar matéria de ordem pública e matéria tributária, com exceção de prescrição e decadência. Só que prescrição e decadência também é mérito. Então, primeira coisa, os institutos da prescrição e da decadência, eles implicam em análise de mérito. Então, quando você fala, penalidades, você está analisando fatos, você está analisando mérito, sim. Matéria de ordem pública vai implicar indiretamente, a depender do reconhecimento das penalidades como matéria de ordem pública, em eu analisar os fatos, isso é óbvio. O primeiro crivo é matéria de ordem pública. Se eu entendo que penalidade eu vou aos fatos, eu vou ao mérito. Então, isso é natural, não é um desabono ao reconhecimento das penalidades como matéria de ordem pública. Então, isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você pega não só os ditames constitucionais, mas a 9784, inciso 1, inciso 4, inciso 9, você vê claramente, né, que a aplicação de penalidade tributária, ela está diretamente relacionada à prerrogativa do Estado de punir, e o Estado não pode punir indevidamente os administrados. Então, esta é a premissa. Se você trabalha a penalidade e a punibilidade como uma prerrogativa do Estado e com base no artigo 37, 9784, estar de forma clara, principiológica e exposta que o Estado não pode punir indevidamente, naturalmente constrói-se o raciocínio de que penalidades são, sim, e de fato, matérias de ordem pública.
Por outro lado, o próprio CARF já reconheceu esse precedente e essa linha de raciocínio, ela não é tão nova, nos anos de 2010, 2011, antes, né, principalmente de 2015 para trás, essa era uma linha muito trabalhada no seio do CARF, inclusive sob a perspectiva das penalidades. Eu até cito um acórdão, tá? Um acórdão de 2010, o 1402000246, as matérias de ordem pública podem ser suscitadas pelo colegiado, apreciadas de ofício, ou seja, mesmo que não tenha sido objeto de recurso voluntário qualquer manifestação. Isso se aplica à exigência de penalidade, dentre elas a multa de ofício isolada, por falta de recolhimento de tributo por estimativa agravada, que foi lançada em concomitância com a multa de ofício. Esse era o exemplo. Então, eu acabo reconhecendo como matéria de ordem pública, penalidades em sentido amplo, seja isolada, seja agravada, seja qualificada, para ficar bem claro. Outro ponto relevante é o artigo 112 do CTN. O 112 do CTN, ele é muito claro ao dizer que a lei tributária que define infrações e comina penalidades interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado, quanto à natureza e a sua graduação. Então, para além do reconhecimento como matéria de ordem pública, eu também tenho o 112 que fortalece esse raciocínio. Aqui a gente tem um mal atender de intimação com um agravamento, e isso é muito claro no curso do processo. Não há nenhuma dúvida do mal atender em detrimento do não atender. Então, e aí vou para fatos mesmo. Então, eu não vejo nenhum demérito. Outra, é só juiz que reconhece matéria de ordem pública? Não. É prescrição, decadência, qualquer matéria de ordem pública, via CPC, que é lei e que é aplicado subsidiariamente ao PAF, é muito claro ao impor essa possibilidade de, em qualquer tempo, o grau de jurisdição, seja dentro da esfera de jurisdição, poder judiciário, seja propriamente no âmbito do poder executivo, essas matérias iriam a ser reconhecidas, tanto é que decadência e prescrição a gente cansa de discutir aqui também. Então, eu não vejo as penalidades diferentes do quando eu olho o Instituto de Decadência ou Prescrição no tocante ao reconhecimento como matéria de ordem pública e no tocante à visão meritória dos temas, que implica em análise de mérito e de fatos, tá? Então, mais para fechar, eu entendo, Neudson Data e Máxima Vênia, mas eu quis deixar, assim, bem registrado, porque esse eu acho que é um ponto muito sensível, que a turma agora é nova, ainda não se pronunciou, né, de uma forma contundente para um lado ou para o outro, talvez o Jefferson já sim, mas com a saída do Alexandre, a gente tem o Wilson também entrando agora nessa discussão, o próprio Fred. Eu acho que vale aí essa reflexão e a explicação dessa construção que o Neudson deu e que eu estou também trazendo a contrapartida. E que vocês vão ver nos meus votos, tá? Eu acho que o Neudson e o Efigênio já estão um pouco cansados de ver nos meus votos. Mas vocês vão ver aqui, principalmente nessa sessão, tem bastante coisa com relação a isso, então acho que vale a discussão e o posicionamento, né, Neudson? Porque daí, uma vez que a gente já discutiu, também fica mais fácil para os outros casos o desfile. Deixa eu pedir a palavra, depois o Fred. Só uns esclarecimentos, assim, em relação a mim, primeiro. Para mim, não confunde essa questão de ser matéria de ordem pública, matéria de ordem privada, com se é mérito ou se é preliminar. Muito diferente. Certo? Matéria de ordem pública pode ser preliminar, pode ser mérito. Né? Aliás, a maioria é mérito. Certo? Você vê, você tem uma relação no processo civil, tem uma relação, está se definindo uma relação jurídica entre dois particulares. Mas ali dentro está envolvido um menor, o que o juiz faz? Não, tem que vir o histórico. Ninguém pediu para vir, mas ele determina, certo? E isso é mérito. A natureza de uma pessoa que pode estar envolvida totalmente em mérito. Então, assim, matéria de ordem pública, a gente deve contrapor a existência de matérias de ordem privada, certo? Lá no processo de natureza civil. E não se é preliminar ou se é mérito.
O segundo ponto que eu queria colocar é que não tenho a menor dúvida de que a sanção, certo, é o exercício do poder de polícia do Estado. Aplicar uma sanção. Mas exigir tributo também tá certo? Exercício do poder de polícia do Estado. Certo? É uma obrigação legal a pessoa contribuir, recolher. Assim, como é a obrigação legal, ela cumprir uma sanção quando não cumpre, quando não recolhe o tributo. É por isso que o CTN coloca tanto o tributo como a sanção na mesma caixinha, obrigação tributária principal. Não tem diferença de natureza. O artigo 112 do CTN, a gente utiliza quando vai aplicar a lei. Ou seja, quando a gente já conhece os fatos, já conhece os argumentos. E para combinar os dois fatos e lei, para aplicar a lei aos fatos, aí a gente vai aplicar de determinada maneira, como diz a lei. Mas isso é quando a gente vai aplicar a lei. Certo? Ou seja, a gente tem que conhecer primeiro. A discussão aqui, se a gente vai conhecer. Que eu digo, não devemos conhecer por determinação legal, porque a 7235 diz assim, olha, matéria não trazida na petição é matéria não impugnada. O que significa dizer que é matéria não impugnada? Que não faz parte da lide, que a autoridade julgadora não tem competência para se manifestar. É assim que eu interpreto o decreto 7235, que é lei. Certo? Então, a gente conhecer de uma matéria que não foi impugnada, certo? Para mim, a gente está violando a lei, não está atendendo a lei. A não ser que exista uma outra lei falando para tratar disso, certo? E aí, essa outra lei tem que ser o caso da prescrição, da decadência, da nulidade. Então, para mim, na minha opinião, a gente só pode trazer de ofício, aqui no âmbito do processo administrativo tributário, questões de prescrição, de decadência e de nulidade, na minha opinião. Porque a lei assim determina. Certo? Só para fechar aí meu raciocínio. Fred, vamos falar. Oi, eu entendo aqui as questões relacionadas a serem matérias de ordem pública ou não, mas se toda matéria que a gente discutir aqui for matéria de ordem pública, como está sendo debatido, em sendo matéria de ordem pública, pode ser suscitada de ofício qualquer matéria de ordem pública a qualquer tempo. Então, a característica de ser ou não matéria de ordem pública, eu acho que, assim, a boa aplicação do direito, e especialmente tudo aquilo que leva em consideração a certeza do crédito tributário, para mim, são matérias de ordem pública. Eu não posso dizer que a aplicação da penalidade, no caso concreto, ou em tese, enfim, qualquer aplicação de penalidade não possa ser revista em segunda instância, porque não foi suscitado pelo contribuinte. É sim uma matéria, cabe-nos até, salvo o melhor juízo, e eu entendo as divergências, mas eu entendo que cabe, é um dever nosso aplicar adequadamente a penalidade, até para evitar que o assunto vá ao Poder Judiciário de forma desnecessária. Como é que eu posso dizer, eu no caso aqui, que eu entendo que a aplicação da multa agravada está incorreta, mas que eu acho que deva ser mantida a multa mesmo incorretamente? Isso me parece que foge, entendeu, a nossa função de revisar da forma mais adequada possível o crédito tributário em si. Então, a aplicação de penalidade a qualquer tempo, por qualquer um dos conselheiros, deve, não é que pode, a meu ver, deve ser suscitada de ofício, se for o entendimento daquele conselheiro nesse sentido. Então, eu sigo aí a divergência que foi colocada aqui, não estou já adiantando também aqui meu voto, mas sigo aqui a divergência e parabenizo aqui o belíssimo voto do presidente, que de fato, assim, foi cirúrgico em absolutamente todos os senões que foram suscitados pelo contribuinte, salvo isso que de ofício a doutora Gisele está fazendo, e muito bem feito. Obrigado, presidente. Tá, obrigado. Só
complementar, reafirmar, e aí eu vou, se alguém quiser falar ainda, se inscreve agora para a gente poder votar, né? Mas é bem rápido, né? Esse é o problema, sabe? Se a gente puder questionar, contudo, aqui, certo? Está sujeito ao princípio da legalidade, certo? Tudo aqui é de natureza pública, aqui no processo administrativo. Isso leva a ter que a gente pode questionar de ofício qualquer elemento do lançamento. Isso leva, na minha opinião, a um absurdo processual. Onde fica o devido processo legal diante dessa situação em que o julgador pode se manifestar sobre qualquer fato que não esteja nos autos. Certo? Então, isso fere o devido processo legal. Certo? Se o julgador, seja juiz ou julgador administrativo, eu não gosto de chamar de juiz, porque a gente não é julgador administrativo. Se o juiz ou o julgador administrativo, ele pode falar, certo? De qualquer coisa que não for levantada nas partes, veja que isso, do ponto de vista processual, é absurdo. Entende? E esse absurdo é que comprova que a gente não pode levantar qualquer questão. Certo? Se a gente não pode levantar qualquer questão, que questão a gente pode levantar? Certo? Dizer, aí o critério da Gisele não, é porque é sanção. Já se for exigir tributo, não pode. E eu entendo que ele não é um critério, para mim, não é válido, porque a sanção tem a mesma natureza da exigência do tributo. É por isso que o critério que eu tenho é assim, a lei tem que determinar. Certo? Então, vamos, assim, os dois inscritos, o Fred, depois do Jefferson, e aí a gente vota, tá certo? A gente não se delongar muito. Ok, presidente, só para deixar claro que não é qualquer item que eu entenda que é possível de ser suscitado, não. Veja que a gente deve aplicar, no caso concreto, a teoria que leva em consideração que são matérias de ordem pública, porque a gente fala muito isso e não indica de onde vem. E isso está no Código de Processo Civil, não está em outro canto, não. Está lá no artigo 485, parágrafo 3º. O juiz conhecerá de ofício a matéria constante dos incisos tal, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Quais são as hipóteses? E eu estou fazendo interpretação, como aqui é o Código de Processo Civil, plenamente debatível, né? A gente deve debater eles de forma supletiva, que é o processo administrativo. Então, a teoria da aplicação do que a gente está discutindo vem do artigo 485. E o inciso 4º, verificar, que fala, o juiz deve, a qualquer tempo, isso agora, verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. É claro que a gente aqui está fazendo interpretação analógica, tá certo, presidente? Então, nesse caso, eu entendo que a aplicação inadequada da lei é um requisito essencialíssimo do que a gente está fazendo aqui. Volto a dizer, me parece equivocado, salvo melhor juízo, eu entenda que a penalidade está incorreta e diga que porque a parte não suscitou, eu vou manter ela incorreta. Se eu entendo que a correção é outra e que vai levar à certeza do crédito tributário, por que não fazê-lo se é da nossa função exatamente adequar aquilo que for possível ser adequado? Então, reitero, não é qualquer coisa, né? O critério do artigo 485, para mim, deixa claro quais são os limites que a gente pode seguir para efeito de disciplinar ou não matéria de ordem pública no processo administrativo. Jefferson, depois o Wilson não falou ainda, eu vou dar a palavra para ele, depois a gente volta, tá, gente? Pra gente seguir. Obrigado. Ok, obrigado, presidente. Eu sigo também uma linha um pouco restritiva em relação à questão da ordem pública. Eu considero que o raciocínio do Fred e do José são bem nessa linha também, né, a aplicação do artigo 485 como um vetor de orientação para que a gente possa fazer essa análise do que realmente merece ser considerado ordem pública e não, né? Me parece, assim, eu vou muito mais na linha mais restritiva, embora considere também a questão da penalidade como uma matéria de ordem pública, né? Eu acho que isso deve afastar a nossa avaliação, e nesse sentido, o raciocínio do Fred foi bem cristalino, no sentido de que, se a gente não analisar agora,
certamente vai ser analisado depois. E aí, eu acho que, até por uma questão de eficiência, eu acho que a gente, estamos aqui com o processo em mãos, eu acho que a gente tem que se manifestar, e a questão de penalidade, realmente, na minha interpretação, ela cabe, sim, como um reconhecimento de ofício, da mesma forma como a decadência. Caiu. Ele desligou, eu acho. Caiu. Vamos passar a palavra para o Will. A finalidade. O Jefferson, caiu. Caiu. Você pode só repetir, você estava concluindo aí, você pode repetir, por favor, a sua conclusão? Caiu muito, presidente? Não, 5 caiu segundos. Então, vou sintetizar. Eu vou acompanhar a divergência da Gisele. Eu também acredito que a penalidade ela pode ser apreciada de ofício. Né? Eu acredito que o argumento também do Dr. Fred é muito coerente, no sentido de utilizar o artigo 485 do CPC como norte, né, orientador para as nossas análises. Eu acho que isso também dá uma segurança jurídica, né, para a gente dizer assim, olha, não vamos analisar tudo, né, como matéria de ordem pública, mas a gente vai ter um norte, né, de referência para conseguir dizer com mais segurança o que realmente merece essa alcunha de matéria de ordem pública e aquilo que não merece. Né. E, ao mesmo tempo, a gente também, e aí, utilizando o argumento da eficiência, a gente já também aproveita e analisa essa questão, né, da penalidade, porque certamente se nós não analisarmos, né, e claro, entendo perfeitamente o raciocínio do sentido contrário, né, muito bem argumentado também, certamente isso vai ser objeto de análise no Poder Judiciário. Né, então, eu acho que também o argumento da eficiência é um argumento que não pode ser ignorado nesse sentido. É só isso que eu tenho a dizer, presidente. Muito obrigado e parabéns pelo voto mais uma vez. Obrigado. Wilson? Obrigado, presidente. Os fundamentos apresentados aí pela Gisele, pela doutora Gisele, pelo Dr. Félix, também são bastante fundamentados, né? E acho que talvez seja um pouco, poderia estar levantando um questionamento posterior. Por outro lado, eu também entendo que, assim, o contribuinte, ele arguiu que não valeria a aplicação da penalidade, da multa qualificada, mas não falou nada da multa gravada. Eu não sei se, nesse caso, ele também entendeu que, pelo fato do seu procedimento, ele estaria sujeito a essa sanção. Né? Veja que ele vamos pensar em graduação, né? Ele não entregou nenhum tipo de movimentação financeira. Quer dizer, assim, o fato de não entregar, ele causa um certo trabalho para a fiscalização, porque ela tem que estar tomando outros procedimentos. Se a gente pensa numa relação que é de colaboração entre fiscalizado e fiscalização, eu acho que assim, esse tipo de comportamento fica sujeito à aplicação de uma sanção. Né? Eu acompanho, na verdade, se adiantando, eu acompanho essa preocupação da divergência, mas de fato, assim, no mérito, vamos dizer assim, eu entenderia assim, que seria aplicável a multa gravada nessa situação. Mas, assim, eu ponderaria, presidente, assim, esse questionamento. Se a gente não fizesse essa avaliação, realmente poderia estar suscitando a posteriori essa questão. É isso. Certo. Deixa eu só... o dispositivo citado do CPC, eu vou falar rapidamente, eu sou relator. O dispositivo citado do CPC fala de cumprimento da lei. A exigência de tributo também é cumprimento da lei. Não se cobra tributo sem lei. Certo? Então, eu poderia questionar qualquer coisa no nosso infração, inclusive o cobrança de tributo. Então, esse critério do CPC não diferencia para a gente o processo administrativo tributário. Diferencia para o processo civil, claro. Né? Se eu estou discutindo aluguel, manifestação de vontade do proprietário, manifestação de vontade do locatário, certo? Que essa relação de ordem privada, e aí isso já é questão legal, o juiz vai se manter. Mas aqui tudo é. E a questão assim, vai ser levado ao Poder Judiciário? Como se ele não trouxe nem para cá administrativo, ele vai levar ao Poder Judiciário? Como é que é? O juiz vai ficar sabendo sem ele entrar com a petição? Né? Se ele não entrou aqui, vai entrar lá. Né? Então, não me parece atuável, certo? Ou viável. Ele vai entrar com ação judicial, se ele nem questionou aqui.
certo? E eu nem conheço, assim como eu não sei das questões fáticas, como eu não conheço, eu não sei se deve ou não deve. Simplesmente não conheço. Certo? Esse é o posicionamento. Vamos votar? Eu vou, certo, eu vou colocar. Vai ser do mesmo jeito, entendeu? Vou colocar em votação a questão da responsabilidade tributária, depois a questão das multas, primeiro a multa qualificada, certo? E depois a multa agravada, tá bom? Então, eu vou fazer aqui separado para ficar parecido com o processo. Vou votar a questão do reconhecimento da relação tributária, a questão da responsabilidade tributária, certo? Então, aqui só lembrando, até para mim mesmo, a ordem de votação é Ifigênia, Gisele, Wilson, Jefferson, Fred e eu, certo? Então, em relação à questão da responsabilidade tributária, a proposta do relator é manter a responsabilidade tributária pelos 135 deles, certo? Voto em votação, Gisele? Não, é o Efigênio primeiro. Acabei de dizer que era Efigênia. Você está vendo aí o quê? Desculpa, relator, presidente. Só para tentar outra ordem. Certo, então, depois é o Wilson. Eu acompanho o relator. Jefferson. Acompanho o relator, presidente. Fred. O relator. Ok, então, em relação à responsabilidade tributária, SEC ficou em negar provimento por unanimidade. Vamos falar agora sobre a questão da multa qualificada, né, que foi levantada pelo contribuinte, a proposta, o voto inicial é pela exoneração da qualificação da multa. Certo, Efigênio? Com o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator, presidente. Com o relator, presidente. Acompanho, presidente. Ok. Então, com relação à qualificação da multa, ficou em dar provimento por unanimidade, no sentido de exonerar a qualificação da multa. Agora, nós vamos ver a questão que eu vou colocar aqui, do conhecimento. Se a gente votar por conhecer, aí é que a gente vai entrar no mérito, tá certo? Se agrava ou se não agrava, certo? Então, vamos para a questão do conhecimento das questões levantadas de ofício, certo? Em relação ao agravamento da multa, se a gente conhece ou não conhece. A questão foi trazida de ofício pela conselheira Gisele. Então, Efigênio? Presidente, eu não conheço da matéria. Certo. Gisele, obviamente. Eu conheço. Vai conhecer de ofício? Conhecer de ofício. Certo. Não tem mais a acrescentar nada, né, no voto? Tá bom. Afastaria, né? No mérito, afastaria. Certo. Se conhecida, afastaria. Certo. Sim, claro, por isso que eu estava arguindo. Wilson? Presidente, nesse caso, eu vou acompanhar o relator. Certo. Jefferson? Certo. Só um detalhe, o relator ainda não votou nessa questão, porque foi levantado de ofício. Certo? Aí seria por não conhecer, Wilson, é isso? Isso mesmo. Seria por não conhecer. Tá certo. Jefferson? Eu voto para conhecer. Certo. Agora sim, Fred? Eu voto pela matéria ser conhecida, presidente. Certo. Eu voto por não conhecer, eu acho que está reprisando mais ou menos o que aconteceu no mês passado. Então, com relação ao agravamento que foi levantado de ofício, certo? Então, a gente vai ter uma situação parecida. Ficou empatado, 3-3, é matéria de conhecimento, eu entendo, que não se aplica o artigo 19E da Lei 10.522, aplica-se o artigo, o decreto 70.235. Então, no caso, ficou por não conhecer, certo? Não conhecer pelo voto de qualidade. Por qualidade, deixa eu anotar aqui.
Então, resumindo tudo, o resultado ficou dar provimento ao recurso, dar provimento parcial ao recurso voluntário apenas para exonerar a qualificação da multa de ofício, ou seja, mantendo a relação tributária e mantendo o agravamento de ofício. Ok, então, vamos ver. Presidente Newton, só Diga. Uma observação que eu acabei registrando na declaração de voto, mas eu nunca consegui registrar propriamente em sessão, né? Porque nessa situação, o presidente está aplicando o 19E e a gente já teve, não está aplicando o 19E e a gente teve situações, eu mostrei na minha declaração de voto, em que não foi aplicado o voto de qualidade, mas sim o 19E. E aí eu trouxe uma declaração de voto, que depois eu também, né, já estou me manifestando que eu vou apresentar a declaração de voto nesse caso, presidente, porque no fundo eu entendo que aqui cabe sim o 19E, uma vez que a gente tem essa aplicação clara na portaria do Ministério da Economia, na 260, de 1 de julho de 2020, que trata dessa questão, que vai se aplicar o 19E no julgamento de preliminares ou questões prejudiciais que tenham conteúdo de mérito, tais como decadência. Então, na medida que eu conheço penalidade como matéria de ordem pública, entendo que isso é uma matéria cujo mérito passa a ser analisado e acaba por ser uma questão preliminar, que é conhecer ou não o recurso por matéria, conhecer ou não o argumento por matéria de ordem pública, eu entendo que se insere exatamente no artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1A da portaria e, por consequência, teria que ser aplicado o 19E e, portanto, não o voto de qualidade aqui, em especial. E aí a gente tem até um julgamento que nessa minha declaração de voto, o dispositivo foi por aplicar o 19E, cuja presidência foi do conselheiro Ricardo. Então, assim, eu tô suscitando isso porque realmente me gerou um certo incômodo. Quando eu fui fazer a declaração de voto, eu fui fazer uma pesquisa minuciosa se caberia ou não. Eu sei que naquele caso do Ricardo, a gente estava com o contribuinte principal e não o responsável, mas para mim essa situação, matéria de ordem pública, independe se eu estou com o solidário alegando ou se eu estou com o contribuinte principal. É muito na linha que eu acho que o Fred muito bem colocou, de uma imposição legal inadequada no tocante à penalidade. Então, aqui eu só quis fazer esse adendo, porque eu registrei em declaração de voto. Aqui eu também vou me manifestar em todas essas situações em que a gente tiver o conhecimento, a aplicação do voto de qualidade, eu entendo que está afrontando aqui a portaria. Então, eu quis me manifestar até para deixar claro isso, tá, Newton? Não por mal, mas porque realmente é um ponto que me gerou dúvida. Eu fui na portaria, reli a portaria, e na hora que você pega o parágrafo 2º, fica muito claro essa questão das preliminares como elegíveis à aplicação do 19E, e, portanto, o desempate seria favorável ao contribuinte. Então, eu só quis fazer esse registro, porque eu acho que essa situação deveria, sim, ser apreciada e não ser barrada por voto de qualidade aqui. Mas é a minha opinião, é o que vai estar na declaração de voto, e, enfim. Aí, manda quem pode, obedece quem tem juízo, a palavra final é do presidente, nesse caso, mas é algo, Newton, que eu acho que pode vir. Eu sei que você fez uma resposta a isso, né, na própria top line, você teve, né, naquele acórdão, naquele caso, é muito bem fundamentado, eu entendo sua posição, eu entendo que seria uma questão preliminar de ordem processual, na sua visão, e por consequência, você encararia a não aplicação do parágrafo 2º, e sim da regra geral da portaria, o que afastaria o 19E e, portanto, manteria o voto de qualidade nessa situação, mas eu realmente acho que até
né, por essa interpretação. Valeria a pena suscitar e trazer para o Fred, para o Jefferson, que até me acompanharam também nesse raciocínio, saber o que eu estou fazendo constar da declaração de voto e o porquê esse incômodo do 19E, de não aplicação do 19E aqui, tá? É só isso. Desculpem aí atrapalhar a ordem, mas eu acho que valia a pena, né, Nilson, colocar isso. Não, é importante registrar, né, as posições, porque, assim, digamos, nós temos um cenário jurídico novo, né, e é bom que a gente debata para se situar dentro desse novo. Tá, aí, né. Nessa mesma linha, porque vou informar, então, para a turma, né, em relação a esse argumento específico da aplicação, né, da portaria 260, você traz aqui em parágrafo 2º do artigo 3º. Mas o CAPT, inciso 2º, certo? E tem A, o mesmo parágrafo 3º, o caput do parágrafo 3º, certo? Ele diz expressamente, não, o artigo 19 não se aplica ao julgamento de matéria de natureza processual. Certo? Isso é expresso. Tá? Então, se a turma está analisando matéria processual, então não se aplica o 19, se aplica o 72.3. Essa é a determinação da portaria 60 expressa. Conhecimento ou não de matéria trazida de ofício é questão processual, certo? Então, se por alguma razão conhecesse a matéria, eu daria toda a razão a você. Em benefício do contribuinte, empatou em benefício do contribuinte, porque assim determina a lei, certo? Mas a interpretação dada pelo ministro da Economia, a qual nos vincula, a qual me vincula, especialmente, a portaria me vincula, eu tenho que cumprir a portaria. Se eu não cumprir, eu posso ser responsabilizado administrativamente por isso. Certo? E lá diz, se é matéria de natureza processual, não sei o que. Tá? Não posso ir contra isso daí. Então, colegas, vamos passar para o próximo item, já feito aí os devidos registros. Vamos passar para o próximo item. Item de número 7 da nossa pauta. Da mesma empresa, Matrix Química, como eu já adiantei, certo, é o processo de lançamento de IPI também decorrente da mesma auditoria fiscal e nos mesmos moldes, certo? Eu vou ler aqui o relatório, que já está na parte que vai ser mesmo, vou ler rapidamente o relatório, para vocês confirmarem que é a mesma situação. Certo? Depois eu passo a palavra para o doutor Eduardo, caso ele queira complementar, acrescentar alguma coisa, e voltar. Tá. De minha parte, a matéria está exaustivamente debatida. Tá certo. Então, será que a gente pode resumir, então? Ótimo. Então, colegas, a situação fática é exatamente a mesma, a única diferença é que a exigência agora é de IPI, decorrente dos mesmos fatos do lançamento de RPJ. Temos a mesma situação fática da questão da responsabilidade, certo? E da questão da exigência da qualificação da multa de ofício, certo? Deixa eu ver se eu fiz alguma observação aqui, se eu não creio que não. Só ver se aqui no meu texto tem alguma observação. Aí. Não, é exatamente a mesma coisa. Se alguém não quiser falar mais nada, a gente vai pôr em votação. Tá certo? Já que o Eduardo concordou. Vamos lá? FG. Presidente, eu mantenho o voto no mesmo molde do recurso de. Certo.
Certo, Gisele. Eu também, presidente, houve divergência só para conhecer a matéria de ordem pública e afastar o agravamento. Eu sou o relator como no processo anterior, presidente. Jefferson. O meu voto vai ser no mesmo sentido do anterior, presidente. Ok. Fred? Acompanho o relator e a divergência. Do mesma forma do voto anterior, presidente. Que diz respeito à exceção aí suscitada pela doutora Gisele. Que não foi conhecido. Perfeito. Então, o resultado, certo? O item 7 da nossa pauta ficou. Dar provimento, passar o recurso voluntário para exonerar a qualificação da multa de ofício, com aquela observação em relação ao fato de que não foi conhecido a arguição de ofício da matéria relativa à exoneração da multa agravada. E o doutor Gisele vai fazer a declaração de voto, não é isso? Então, idêntico ao item anterior, ok? Então, vamos ver aqui. Então, doutor Eduardo, obrigado pela sua participação no julgamento. Certo? Aí eu peço, você tem a palavra para se despedir, mas depois eu peço que o senhor retire da sala para a gente dar continuidade ao julgamento. Claro, agradeço pela atenção de todos, tenham um bom dia. Bom dia, obrigado. Ok, colegas. Então, agora vamos... Aqui é imprescindível a declaração de voto, né, quase que, porque teve 3-3, eu acho que vale a pena comentar com os colegas, né, que quando empata, assim, vale sempre a pena, em algum tema, ter a declaração de voto, né, eu também recebi do CEPOG recentemente, então, por exemplo, o Neudson Efigênio, em alguns casos meus, votaram pelas conclusões. Nessas situações, é importante a turma que votou, né, a parte que votou pelas conclusões, fazer a declaração de voto, sob pena do CEPOG devolver e falou, afinal, Neudson, por que você não conheceu aí? E o Neudson tem que trazer os meus argumentos no voto dele. Então, é só uma sugestão geral, né, por isso que aqui, Neudson, eu entendo imprescindível a declaração de voto também, sabe? Não só por uma questão, né, porque houve esse empate de 3-3 com relação ao conhecimento e até na linha da devolução do CEPOG com base no RICAF, eu acho que vale a pena cada um, quando vê essa divergência de algum posicionamento e outros irem pelas conclusões, a gente adotar a declaração de voto, né, Neudson? É só um adendo, né, porque acabou indo e voltando um voto meu. Eu não me importo, né, de trazer as alegações de vocês, mas nada melhor do que quem alega, né? Pedir para o Neudson fazer esse trabalho hercúleo do conhecimento e da construção que eu faço do 19 seria um tanto quanto complicado e até inadequado. Está falando do dispositivo do nosso regimento interno, que diz o seguinte: quando a decisão adotada, vocês estão ouvindo? Então, né? Quando a decisão adotada tiver como um fundamento que não foi colocado expressamente no voto, não é o caso, qual é o caso? O relator votou em determinado sentido, certo? E a decisão final foi por conclusão com o relator, mas com outro fundamento. Quando é que acontece isso? Quando mais gente votou pelas conclusões do que integral, com os fundamentos. Né? Então, assim, ou empatou. Aí quando empata, né? Aí quando empata, é a situação similar, né? Que é o caso aqui, é o empate. Então, assim, e aí o regimento diz assim, quando o fundamento não está expresso no voto, porque mais da metade, ou porque a maioria votou pelas conclusões, o relator, ele tem que declinar esse fundamento dos outros no próprio voto dele. Se apresentarem declaração de voto. Isso, é isso que a Gisele está falando. Isso é um tanto incômodo, porque você vai ter que registrar a ideia dos outros, né, no voto. E mais o regimento traz uma solução para isso. É assim, olha, mas se alguém trouxer declaração de voto, o relator não precisa fazer isso.
certo? Então, eu acho que o que a gente está sugerindo é assim, sempre que tiver uma situação dessa, é alguém fazer a declaração de voto. Alguém que votou pelas conclusões, ou que impactou, sei lá, alguma coisa, de forma que o fundamento não está lá, né, declinado expressamente no voto, alguém apresente uma declaração de voto para que fique registrado. Eu acho isso muito bom, até em homenagem às partes, né, para eles poderem se defender, né, de uma maneira mais legítima, né. Todo o apoio, seja, eu tenho feito isso. A gente tem feito isso, eu comi bola de não ter pedido nesses meus casos, mas eu fiz questão de passar para o Neudson também validar, conversei, né, pus até um precedente do Efigênio, para facilitar a compreensão da visão externada pelas conclusões. Mas claro que eu tentei suprir e passei para eles para validar, mas nada melhor que a declaração de voto para ser algo mais adequado, digamos, possível. Né? Com certeza. Então, vamos dar um intervalo de 10 às 11 horas, né? Vamos dar um intervalo de 10 minutos, certo? Daqui a 10 minutos a gente volta. Eu vou pedir para a Jana